Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios Universitária 99.9 FM e da Universitária Paulo Freire 820 AM. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Os membros da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos foram exonerados pelo presidente Bolsonaro no último dia 31 de julho, sem nenhuma comunicação à então presidente da comissão, a Procuradora Regional da República, Eugênia Gonzaga. A comissão existe para identificar as pessoas que foram mortas e desapareceram por responsabilidade do Estado durante a ditadura militar e, para isso, requer uma equipe técnica. Em 5 anos de trabalho, a comissão encontrou 1.047 restos mortais que estão em análise de possíveis desaparecidos. Emitiu 33 atestados de óbitos para as famílias, entre outras ações que fazem o mínimo de reparação e justiça para as famílias e restituem também um pouco da memória e da verdade desse período da história do Brasil. Os novos integrantes da comissão são homens ligados ao governo Bolsonaro que apoiam abertamente o regime militar de 64 e não têm experiência na área. Diferentemente dos países vizinhos que tiveram regimes ditatoriais, o Brasil nunca enfrentou a busca pela justiça em relação aos crimes cometidos pelo Estado. Por isso, o programa de hoje pergunta: quem tem medo da verdade? E para analisar essa questão, estamos recebendo para uma entrevista especial a Procuradora Regional da República, ex-presidente da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, Eugênia Gonzaga. Bom dia, Eugênia. Agradeço sua presença aqui no nosso programa. Muito bom dia, Paula. Obrigada pelo convite também. Participando da bancada conosco está o jornalista de todo o jornal GGN, Luiz Nassif. Bom dia, Luiz Nassif. Muito obrigada pela presença aqui especial. Obrigado a vocês. Também participando da nossa bancada está o coordenador da cátedra, Dom Helder Câmara de Direitos Humanos, da Unicap, professor Manuel Moraes. Bom dia, Manuel. Obrigado, bom dia, Obrigada Paula. Pela presença. Bom dia. E também contamos com a presença do jornalista e escritor Samarone Lima. Bom dia, Samarone. Obrigada pela presença. Bom dia. Vamos a essa conversa tão importante para o momento atual, né? No dia 29 de julho, o presidente Bolsonaro afirmou: se o presidente da OAB quiser saber como o pai desapareceu, eu conto, referindo-se à morte e desaparecimento em 1974 de Fernando Santa Cruz, pai do atual presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. A afirmação do presidente comentava a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil no processo judicial que considerou isento de pena o autor da facada que Bolsonaro levou durante a campanha eleitoral. A frase foi fortemente repudiada pelas organizações democráticas e de direitos humanos. Inclusive, doutora Eugênia, a senhora declarou que a frase não condizia com o cargo de presidente da República. Com certeza. Então, como é que a senhora analisa essa decisão, essa exoneração dos membros da comissão? Foi nitidamente uma represália à nossa postura em relação à fala ofensiva que ele fez, especificamente no caso da família Santa Cruz, mas foi uma agressão a todas as famílias, porque o governo brasileiro, infelizmente, ele faltou, né, muito com essas famílias, no sentido de não revelar a verdade. As poucas iniciativas que nós tivemos representaram avanços, né, como a Comissão Nacional da Verdade, mas praticamente não trouxe informações novas. O caso de Fernando Santa Cruz é um exemplo em centenas de outros. Uma pessoa que sai de casa e diz que se não voltar até 6 é porque aconteceu alguma coisa. E realmente foi preso, tem depoimentos de pessoas que viram ele todo machucado, depois nunca mais foi visto, a família nunca teve o corpo. Essa mãe do Fernando, né, Dona Eusita, junto com outras mães, elas faziam peregrinações diárias em todos os gabinetes de autoridades e nunca, né, tiveram resposta alguma. E as famílias, então, elas dizem que no Brasil elas experimentam uma continuação dessa dor, dessa tortura psicológica, que é a verdade a conta-gotas. Então, de vez em quando, surge um documento, e aí vai juntando com um ponto aqui, outro ponto ali. Só que tudo isso é extremamente dolorido, porque só vai assim demonstrando o tamanho da agressão, do absurdo que é um Estado matar os seus cidadãos,
né? Se ele entende que essas pessoas estavam cometendo crimes, ele tem que prender, processar, punir e não matar. Isso não é justiça, né? E foi isso que foi feito com essas pessoas. E pior, né, sem revelar, como eu disse, essa verdade integralmente para as famílias. E essa estratégia de esquecimento, de acobertar esses fatos, é uma estratégia já vinda da ditadura, né? A estratégia de lançar isso que a gente chama de contra-informações, né? Diz coisas soltas por aí que, na verdade, vão levar a família a outro entendimento apenas para confundir. Então, quando eu disse que essa atitude não era a atitude de um presidente da República, porque ele tem responsabilidades, ele não poderia agir como, né, a gente diz que são essas pessoas ligadas ao porão, de fato, né, essas pessoas que querem realmente, além de assassinar, desaparecer com a pessoa, assassinar a reputação também dessas pessoas. E ele deveria ter aí cumprir o dever de cumprir a Constituição, que determina que se repare psicologicamente essas famílias e não que as ofenda, continue, né, praticando esse tipo de ofensa. Ele tem um conjunto de leis, né, para cumprir. Uma dessas leis é a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade. O próprio reconhecimento da morte do Fernando Santa Cruz nem foi feito por comissão, foi feito já diretamente em lei. Em 95, a lei que cria a comissão que eu presido, ela já trouxe um anexo com mais de 100 nomes, já reconhecidos pelo Estado como tendo morrido nessa situação. Então, quando ele diz esse tipo de versão, ele está negando toda essa legislação sobre a qual ele jurou cumprir, né? Ele disse que cumpriria. É para isso que ele virou presidente da República. Mas não é o que ele fez. A comissão, agora, desse jeito, interrompida repentinamente, né? Eu queria falar um pouco do trabalho que a comissão estava fazendo e o que é que fica pelo caminho, né, a ter continuidade e que a sociedade deve saber, né? É lamentável esse tipo de interrupção, porque essa comissão foi criada em 95 com zero estrutura, praticamente. Então, ela foi... tudo o que ela fez nesses 5 primeiros anos, de 95 aos anos 2000, foi quase que um trabalho voluntário de familiares, que conseguiram reconstituir processos, fizeram laudos novos. Foi um trabalho hercúleo, procedimento para cada um desses mortos e desaparecidos políticos, com muitas provas, né? E, por exemplo, pega a foto de um corpo, que consta lá que a pessoa reagiu e foi morta em tiroteio. E aí pega a foto do corpo, o médico vai lá e diz, não, esse tiro aqui foi a queima-roupa, esse tiro aqui foi de cima para baixo. Não é típico de tiroteio, mas sim de execução. Então, eles conseguiram comprovar mesmo, né, as verdadeiras, né, versões sobre essas mortes. E isso foi feito nesse primeiro momento, os 5 primeiros anos. Mas depois, pela falta de estrutura, essas famílias não conseguiram dar andamento a essas pessoas que trabalhavam na comissão nesse período e acabaram se afastando da comissão e que continuou, né, sem conseguir fazer as suas atividades de buscas de corpos. Então, eu era procuradora já nesse período, desde 2002, e eu cobrava muito a comissão. Porque a comissão tinha que ir a campo, a comissão tinha que coletar sangue para fazer um banco de DNA, fazer tudo o que a gente hoje está fazendo. E até cheguei a entrar com ação na Justiça, no ano 2008, pela omissão do Estado brasileiro na identificação das ossadas de Perus. E ali a gente relata a total falta de estrutura da comissão. Perus, em São Paulo, é um cemitério público em que foi encontrada uma vala clandestina com mais de 1.000 ossadas, e entre essas mais de 1.000 ossadas provavelmente tem em torno de 40 desaparecidos políticos. Estava aberto desde 1990 sem análise. E depois eu acabei sendo promovida em 2012, né? Então eu já saí dessa linha de frente de processar, né, de entrar com essas ações. Mas aí foi uma sorte que em 2012 houve uma mudança de prefeitura em São Paulo e em 2014 se chegou a um acordo muito importante entre Prefeitura, Secretaria de Direitos Humanos e Unifesp e criaram um grupo de trabalho Perus. E quem ia coordenar esses trabalhos? Então eu fui convidada, né, na época,
pela minha experiência que eu já tinha como membro do Ministério Público, acho que disseram assim, você reclamou tanto que a comissão não estava atuando, então, você entra. E foi assim, assustador, porque eu entrei em 2014, dos 7 membros da comissão, tinha só 3 nomeados. Então, a gente não tinha nem como deliberar nada, né? Manuel que lembra, ele estava na comissão de anistia, então era incipiente a comissão sobre mortos. Praticamente não tinha com a pouquíssima atuação. Então, com a minha gestão, nós conseguimos então a nomeação dos demais membros, isso aconteceu em 2015, aprovamos regimento interno, procedimentos para cada uma dessas frentes de trabalho e vínhamos avançando, sempre com dificuldade, falta de verbas, mas também graças até essa experiência, sabíamos que poderíamos contar com emendas parlamentares, conseguimos pelo menos uns 20 parlamentares que passaram a dar apoio consistente para a comissão. Então, com isso, tinha várias frentes de trabalho em aberto, fizemos várias diligências, mas ainda é muito pouco, né? É um mundo aí, né? Então, eu espero que, mesmo que a comissão entenda que não deva dar continuidade a essas várias frentes, que outros órgãos, né, que se forme uma rede para poder dar respostas a essas famílias. Para situar melhor o ouvinte, Manuel, como é que funciona assim, a relação de trabalho da Comissão da Verdade e da Comissão de Presos, Mortos e Desaparecidos Políticos? Primeiro, a Eugênia está sendo humilde. Eu preciso que os nossos ouvintes saibam que a Eugênia é parte de um conjunto de procuradores da República altamente especializados e reconhecidos internacionalmente na luta por direitos humanos no Brasil. A Eugênia é escritora, além de procuradora da República, tem diversos artigos publicados, é uma referência para todos nós que lutamos por direitos humanos. Evidentemente que ela não vai dizer isso, mas é isso que ela é. Tanto que ela é designada para esse lugar, não é só por um acordo, há um conselho do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal é um órgão único no Brasil, e o Conselho Federal é que passa a indicar um membro da coordenação da Comissão de Mortos Desaparecidos. Então, a Eugênia era de um grupo seleto do Ministério Público Federal, que está vinculado à PFDC, que é a Procuradoria Federal do Direito Cidadão, que é uma procuradoria que tem um papel de defesa da questão indígena, dos direitos humanos, do cumprimento de tratados. E a Comissão de Mortos Desaparecidos é exatamente isso. É um cumprimento de tratado, de obrigações internacionais que o Brasil faz parte. Portanto, se o Brasil ele passa a desmontar essa política, considerando não os crimes praticados no tempo, mas considerando o efeito permanente desse desaparecimento político, dessa pessoa que foi desaparecida, o Brasil pode estar praticando um crime internacional de direitos humanos. Foi assim que a última sentença, no caso Exorg, elevou o nível de alerta sobre o caso do Brasil acerca dessas omissões. Porque essas comissões existem, elas são permanentes, são comissões de Estado, a Comissão da Anistia e a Comissão de Mortos Desaparecidos. Como é que as comissões surgiram? Elas surgiram em função da 11ª Conferência de Direitos Humanos, um movimento muito articulado com a sociedade civil, e em função de cumprimento de sentença da própria decisão sobre o caso Gomes Lunde, a guerrilha do Araguaia, o desaparecimento dos 70 guerrilheiros, foram criadas as comissões. O trabalho que fizemos, as comissões estaduais e nacional, não teria êxito se não fosse o apoio da Comissão de Mortos Desaparecidos. Sim. Todo o acervo da Comissão de Mortos Desaparecidos foi disponibilizado imediatamente para as comissões estaduais. Nós recebemos todos os 51 casos de mortos desaparecidos, o acervo da Comissão de Mortos Desaparecidos foi imediatamente alocado para a Comissão da Verdade do Oder Câmara, por exemplo, aqui de Pernambuco. Uhum. Então, nós já tínhamos nós já tínhamos um banco de dados extremamente rico, que é resultado, como disse a doutora Eugênia, da luta dos familiares, da luta dos movimentos sociais, etc. e tal, que lidam com esse tema. Foi uma primeira comissão da verdade, né, professor? Isso. Eu acho. A Comissão sobre Morte em 95, a gente pode chamar de uma primeira comissão da verdade. E ela atuou realmente dessa maneira. Uhum. E, a partir dessa documentação, foram feitas investigações, depoimentos, todo um processo técnico que é regido por um procedimento internacional, que é o Protocolo de Istambul. Então, os documentos, os informes das comissões, não são documentos, digamos assim, que você possa duvidar, né? Você pode até questionar por uma questão ideológica, mas são documentos de Estado. E, no nosso caso, até fizemos um programa até especial também sobre esse tema, e fizemos questão de dizer que não houve nenhum procedimento judicial contra nada que está escrito. Então, significa dizer que o relato que as comissões fizeram, principalmente as de Estado, junto com a da União, que é a Comissão Nacional da Verdade, elas têm uma força jurídica importante, porque não é a narrativa das pessoas, dos familiares,
não é, que usaram de sua vida para garantir essa verdade, né? Mas é um documento público, produzido sobre toda uma metodologia de Estado. Então, o que está acontecendo, e eu vou me antecipando a sua pergunta, é que o que o presidente atual quer, que é muito grave, por isso incide sobre grave violação de direitos humanos, ele quer impor na Comissão de Mortos Desaparecidos uma versão a partir dos militares, ou seja, é um revanchismo do ponto de vista da narrativa histórica que foi consolidada por anos de trabalho da Comissão de Mortos Desaparecidos e das comissões que foram criadas a nível de Comissão da Verdade. Em dezembro de 2014, a Comissão Nacional da Verdade divulgou no relatório final que, durante o regime militar no Brasil, 434 pessoas morreram ou desapareceram em decorrência de suas atuações políticas contrárias ao regime ditatorial. Mesmo com todas as evidências, não temos julgamento dos responsáveis pelos crimes do Estado contra essas pessoas. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Imenso. A começar por esse número, Paula, só um registro. No Brasil, eles dizem que nós temos as leis possíveis, né? Então, em 95, essas famílias não tinham nenhum documento sobre a morte dos seus filhos, seus maridos. Então, imagina, precisava casar de novo ou precisava vender um imóvel. Já tinha mais de 20 anos esses desaparecimentos e essas pessoas não tinham nem como provar, né, para obter uma declaração judicial. E, então, fizeram esse movimento muito forte para que o Estado reconhecesse. E a lei possível, né, aquilo que o Brasil aceitou reconhecer em 95, foi apenas a morte dos militantes políticos, pessoas que resistiram. E é por isso que essa lei exige que se mostre se essa pessoa foi presa, se ela estava em algum aparato de prisão, ou se ela estava ligada a algum movimento de resistência. Né? Agora, isso não significa que essas tenham sido as únicas vítimas da ditadura brasileira. E aí depois você vem com a Comissão de Anistia, 2002, que já tem um critério mais amplo, que reconhece ali também muitas mortes, mas não considera, olha só, como vítimas da ditadura brasileira. Elas são pessoas atingidas, indenizadas, mas como não são militantes políticos, então elas não entraram nesse cômputo. Entendi. E isso criou assim, uma prática no Brasil que acabou sendo reiterada pelas comissões da verdade de não se avançar nesse número, porque o Brasil ele tem muita dificuldade em lidar com esse tema. Então, a própria Comissão Nacional da Verdade ficou, né, se ateve a esse mínimo reconhecimento. Vamos dizer, E a própria Comissão Nacional da Verdade traz lá alguns anexos quanto à questão indígena, a questão dos empregados de fábrica, as ligas camponesas, pessoas em favelas vítimas de Esquadrão da Morte. Você tem esse relato, mas no Brasil, diferentemente do Chile e da Argentina, essas milhares de pessoas mortas também pela truculência do Estado ou pela omissão do Estado naquela época, não entraram no cômputo de vítimas. Eu fiz uma pesquisa inicial de conclusão do curso que foi sobre o assassinato do Zé Carlos da Mata Machado, da PML, aqui no Recife, né? E ele teria morrido inicialmente num tiroteio na Avenida Caxangá. E como essa pesquisa foi há muito tempo, eu estava terminando o curso de jornalismo, então eu consegui encontrar pessoas do período que abrigaram o Zé aqui no Recife. Um advogado, Oswaldo Lima Filho, era deputado federal, amigo da família, foi ao local onde teria acontecido esse tiroteio. Não tinha nenhum registro, ninguém viu, é uma avenida super movimentada. Bom, a pesquisa resultou num livro chamado Zé, que é sobre a trajetória dele, e é como se o que aconteceu com ele é um caso muito simbólico, assim. Tem um infiltrado na organização, morreu sob tortura no DOI-CODE do Recife, foi enterrado junto com, quase certo que foi junto com o Ernestino Guimarães, e a família conseguiu resgatar o corpo porque o pai dele, um jurista muito conhecido em Minas, Edgar da Mata Machado, ele fez uma petição, ele usou o conhecimento dele jurídico para a ditadura, usando argumentos jurídicos para conseguir resgatar o corpo, veja. E a família conseguiu resgatar. Então, e o Ernestino é desaparecido, né? Então, esse infiltrado na organização, depois deu depoimentos públicos, nunca aconteceu nada com ele, ele conta tudo que o Mano Moraes sabe disso, o que acontecia nas entranhas da repressão, né? Mas você tem, por exemplo, o caso da Argentina, o primeiro general da ditadura, o Videla, morreu na prisão. Velho, com 87 anos, na prisão. No Chile, no começo desse ano,
o ex-comandante em chefe das Forças Armadas de 2011, ele foi preso por coisas acontecidas em 73, né? Então, e no Brasil nem processo. Aqui você... Então, assim, e aí, como eu entrevistei muitas familiares, eu tenho um contato com essas pessoas, quando teve aquele negócio do Fernando Santa Cruz, né? Eu conversei com a Virgínia, que é a irmã do Zé, que mora em Minas. Aí ela disse, Sama, assim, ela teve no psicanalista, assim, ela disse, é uma tortura permanente, né? Sim. Eles continuam torturando. Exatamente. Porque uma declaração dessa, de um presidente da República, né? Os familiares se escutarem dizendo que eram sanguinários, que é uma crueldade permanente, assim, né? Mas você vê, quando ele foi votar no impeachment da Dilma, para quem o Bolsonaro dedicou o voto? Para o coronel Brilhante Ustra. Acho que a presença ali do Bolsonaro como deputado sempre foi uma agressão para essas famílias, né? Ele fazia realmente apologia à ditadura, ao torturador. Quando teve a inauguração do busto do Rubens Paiva dentro da Câmara dos Deputados, ele cuspiu nesse busto. Quer dizer, uma atitude absolutamente incompatível com o decoro parlamentar. Mas eu mesma, no caso da declaração dele do impeachment, que votava em nome do Carlos Alberto Brilhante Ustra, cheguei a representá-lo para a mesa, né, comissão de ética, arquivado, Eduardo Cunha arquivou, e essas famílias elas se sentiram extremamente agredidas por um presidente da República falar isso, mas eu acho que a própria eleição dele como presidente já representou para essas famílias eu acompanho isso muito bem, um motivo imenso de apreensão e de agressão. Como é que mais da metade da população vota numa pessoa que elogia a tortura, né? Que fala que essa prática foi correta, né? Então, isso eu acho que isso decorre realmente de uma indiferença muito grande da população brasileira. Ela não tem, acho que justamente por conta dessa forma que a ditadura conseguiu de esconder, de acobertar os fatos, as pessoas não têm consciência de que qualquer um está sujeito a acontecer o que aconteceu com essas pessoas e continua ainda acontecendo até hoje, né? Sobre os números da ditadura, é importante que houve um levantamento com o resultado dos relatórios das comissões estaduais, Comissão na Verdade, e também das comissões permanentes. Aí, nesse inventário, que é um levantamento feito a partir de pesquisas dos textos, nós chegamos a seguintes dados, que é importante porque a gente, às vezes, não tem essa referência. 500 mil cidadãos investigados por órgãos de segurança. Aqui em Pernambuco, nós tínhamos o DOPS e o DOI-CODE. 200 mil detidos por suspeitas de subversão. 50 mil presos entre março e agosto de 64, ou seja, os primeiros meses da repressão. 11 mil acusados em julgamentos viciados em auditorias militares. Aqui são os militares anistiados. 5 mil condenados. 10 mil torturados no DOI-CODE de São Paulo. 40 crianças presas e torturadas no DOI-CODE paulistano. 8.300 vítimas indígenas de dezenas de etnias e nações. 1.196 vítimas camponeses. 6 mil apelações no STM, que manteve as condenações dessas 2.000 casos, ou seja, 2.000 casos o STM não fez nada. 10 mil brasileiros exilados, 4.882 mandatos de segurança. Entre os brasileiros exilados, nós temos Paulo Freire, Miguel Arraes, Josué de Castro, que naquela época era deputado em Pernambuco, Josué de Castro. 1.312 militares reformados e compulsoriamente. 1.212 sindicatos sob intervenção do Estado e do Judiciário, cúmplice, né, do ponto de vista institucional. 248 estudantes expulsos de universidades pelo famigerado Decreto 477. Aí Marcelo Santa Cruz, irmão de Fernando. 128 brasileiros e 2 estrangeiros banidos, sendo alguns sacerdotes católicos. A lei que existia na época era o Estatuto, quer dizer, depois eles aperfeiçoam isso com o chamado Estatuto do Estrangeiro, nos anos 79, que é uma política de Estado para exilar os padres que eram ditos comunistas. Aqui o famoso caso Vitor Miracapilo é exemplo desse tipo de política, né? E que agora há pouco o presidente reeditou uma portaria 666, que é a mesma filosofia e do qual a gente, enquanto advogado, junto com a Defensoria Pública da União, produzimos um parecer que foi aceito pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, impondo a inconstitucionalidade dessa portaria. 707 presos políticos instaurados pela Justiça Militar em diversas auditorias. 49 juízes expurgados, 3 deles no Supremo Tribunal Federal. Victor Nurli Leal é um desses, perseguidos no Supremo.
3 vezes o Congresso Nacional foi fechado pelos generais. 7 Assembleias Legislativas postas em recesso, inclusive a nossa, né, de Santa Catarina, por causa de Paulo Stuart Wright. 439 mortos, é esse número que foi dito, 144 desaparecidos, 126 militares, 100 empreiteiras e bancos envolvidos em escândalos de abafados pelos militares. Uma dessas empreiteiras, um caso emblemático, é a perseguição a Dom Helder Câmara, no caso do Prêmio Nobel da Paz, né, que foi perseguido também, foi envolvido também as empresas norueguesas para impedir que Dom Helder recebesse o Prêmio Nobel. Então, é algo muito maior do que você possa imaginar. A ditadura é uma ditadura, ela não existe ditadura branda, existe o cerceamento do Estado de Direito. E o perigo, como o Luiz até já diz, né, num ambiente autoritário, é o guarda da esquina, né? Então, é importante registrar que, nesse período, você tem todos esses casos oficialmente reconhecidos, mas pelo país afora, até em cidades pequenas, se suspeitasse que a pessoa era tipo subversivo, era como se todos estivessem autorizados a torturar, a entregar comida estragada, né? Os relatos que chegam para a gente de pessoas que nem sabiam o que estava acontecendo, mas que acabaram sendo vitimadas nesse período, é terrível pela falta de lei, né? O programa Fora da Curva vai para um rápido intervalo. Hoje nós estamos discutindo Brasil, quem tem medo da verdade? Aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. A gente abre o segundo bloco. Tem que abrir com ele, Aí eu podia trazer essa questão. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Coquetel Molotov, seu programa de lançamentos, entrevistas e novidades da cena independente. De segunda a quinta, das 3 às 4 da tarde, e aos sábados, nossos melhores momentos da semana, no mesmo horário, das 2 horas às 4 horas. Aqui mesmo, na Rádio Universitária FM 99,9. O Brasil é o 5º país do mundo com maior número de acidentes. Somente em 2016 foram registradas mais de 37 mil mortes no trânsito. Mais da metade dos acidentes são causados pela negligência ou imprudência dos motoristas. No trânsito, o sentido é a vida. Uma parceria Rádio Senado. Atenção! Em 2 quilômetros, acesse a via local. Até chegar lá, salve a 99.9 no seu rádio. É mais cultura, informação e boa música. Universitária FM, a nossa rádio pública. Você chegou ao seu destino. Anatel apresenta Dicas para o Consumidor. Você desconfia que está pagando mais do que deveria pelo serviço de telefone, internet ou TV por assinatura? A Anatel traz dicas para te ajudar a identificar cobranças erradas na conta. Primeiro, confira na sua fatura quais serviços estão sendo cobrados. Essa descrição tem que estar clara. Depois, compare se o serviço descrito na fatura é o mesmo que está previsto no seu contrato. Aproveite para conferir preços e serviços. Veja se o aumento da fatura está ligado a algum reajuste, manutenção, serviço adicional ou multa. Se ainda tiver dúvidas, vá até o espaço do cliente no site da prestadora e acompanhe por lá mesmo o relatório detalhado dos serviços prestados nos últimos 6 meses. Quer saber mais? Acesse www.anatel.gov.br/consumidor. Trilogia do Feminicídio. 3 espetáculos que acontecem nos dias 4, 5, 11 e 12 de setembro no Teatro Hermilo Borba Filho, com direção de Eric Valença. Os espetáculos são inspirados em histórias reais de mulheres, coisas que acontecem no Quintal, Tris e Aparecida. No elenco, as atrizes Geusa Sena, Laís Vieira, Nínive Caldas e Tati Azevedo. Ingressos na bilheteria do teatro. Venha e traga a sua doação. Toda a renda e doações serão destinadas às redes de apoio e acolhimento a nós mulheres e às crianças nascidas no cárcere. Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco.
Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O programa Fora da Curva está de volta e hoje nós estamos perguntando quem tem medo da verdade. Para fazer essa análise, recebemos a Procuradora Regional da República, ex-presidente da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, Eugênia Gonzaga, o coordenador da Cátedra Dom Helder Câmara de Direitos Humanos da Unicap, professor Manuel Moraes, o jornalista e escritor Samarano Lima e o jornalista Luiz Nassif. Nassif, o Brasil não construiu essa memória traumática, né, em relação ao regime militar. Inclusive, neste último domingo, houve algumas manifestações de apoio à Lava Jato, pelo impeachment de Dias Toffoli. Você poderia fazer alguma relação dessas duas questões? Total, viu? Quando veio o golpe de 64, eu tinha de 13 para 14 anos. Nós tínhamos as semanas do estudante lá em Poços de Caldas. Meu apelido era Lacerdinha, porque meu avô era um admirador, amigo do Lacerda lá, e eu fazia o contraponto contra os nossos amigos comunistas. Um mês depois do golpe, você tinha as Forças Armadas nas cidades batendo em estudantes, e em Poços de Caldas, que era uma cidade tranquila, que as discussões eram acesas, e depois você saía todo mundo para comemorar, eu tomando Guaraná, eles cerveja, que eles eram mais velhos, começou um processo de delação a coisa mais deplorável do mundo, sabe? Pessoas, cidadãos do bem, como se diz na época lá, dentistas e tudo, dedando colegas nossos que foram presos. Aquilo lá, pelo menos na minha cabeça, mudou totalmente. Um mês depois você via o que era aquele inferno, né? Aqui no Brasil, a falta da justiça de transição e tudo provocou um processo semelhante em que a Lava Jato foi a expressão disso. A Lava Jato, o Supremo, a imprensa... criando a figura do chamado direito penal do inimigo. Você fica 10 anos martelando que o sujeito é seu inimigo, ele não tem direito algum. E não só apenas aquela turba sequiosa de sangue, mas ministros do Supremo. Oportunismo que veio, Luiz Roberto Barroso, Edson... O Fachin não falava, ele só agia, né? Então, você criando essa figura do direito penal do inimigo, tudo era permitido contra o inimigo. Então, você acaba com a lei. E é um ponto interessante essa questão da integração do Brasil com a legislação internacional, com as cortes internacionais. Aliás, a Eugênia que me chamou a atenção lá atrás, que foram temas de direitos humanos que permitiram ao Brasil endossar a Corte de Haia e outros. Mas o Brasil é um país é uma elite tão corrupta, para usar um termo aí que o GC está descobrindo agora, que a grande marca não é apenas a escravidão, mas a corrupção também, que só aceitam as questões, a legislação internacional em cima da brasileira, naquilo que interessa politicamente. Então, por exemplo, no caso de direitos humanos, o Supremo não aceitou. O Pacto de Costa Rica e tudo, nada foi aceito. No caso da Lava Jato, eles usam a legislação anticorrupção da OCDE e dos Estados Unidos para praticamente colocar a Lava Jato e a Procuradoria-Geral da República a serviço de estratégias geopolíticas que vêm dos Estados Unidos, do Departamento de Justiça e do Departamento de Estado. Então, você vê que até nisso... E hoje nós temos agora essa discussão sobre a Amazônia, se tem intervenção, se não tem intervenção, em um país extremamente fragilizado por um presidente sem noção, mas principalmente por um judiciário que se curvou integralmente às orientações que vinham de fora, a ponto de comprometer a engenharia nacional, destruir a engenharia nacional, submeter a Petrobras à maior das corrupções. A maior das corrupções não foram as propinas, foram as ações judiciais nos Estados Unidos, feitas por acionistas americanos, grandes escritórios de advocacia, alimentados pelas informações dos procuradores brasileiros. E agora mesmo, quando você vê... Vamos pegar Modesto Cavalhosa. É um velho jurista, que é o grande defensor da Lava Jato, faz defesa, acusa, entrou com pedido de impeachment do Gilmar, do Toffoli. Quando você pega aquela fundação criada, que o Deltan e a Lava Jato tentaram criar no Paraná, eram 1 bilhão e tanto lá de reais, metade para estimular cursos de compliance, das quais hoje os maiores palestrantes são os caras da Lava Jato, e metade para indenizar perdas de acionistas brasileiros com Petrobras. A maior das ações que é feita aqui no Brasil para tentar sangrar a Petrobras, de quem é? Modesto Cavalhosa.
Então você vê que até a indústria da anticorrupção no Brasil foi corrompida, e tudo isso em função de você não ter tido um julgamento adequado dos crimes da ditadura. Então você repetia essas arbitrariedades, lá na frente não vai ter mais isso. Então pessoas que nem Rodrigo Janot, que foram nos Estados Unidos levar informações contra a Petrobras, Lava Jato, esse governador genocida do Rio de Janeiro, esse Wilson Witzel, eles vão ser submetidos a tribunais internacionais. Mas quando o Brasil recuperar realmente a democracia, que ainda vai ser um processo demorado, né? Quer dizer, doutora Eugênia, nesse ponto de vista que o Nassif coloca, a gente percebe que esse discurso anticorrupção é um discurso que continua, vamos dizer, válido, né, infelizmente, para hoje, para essa manutenção de uma visão, vamos dizer, totalmente excludente, né, da participação social, realmente, né? A impunidade do passado, ela indica que o país pactua com esse tipo de conduta. E também demonstra que o país é desigual, porque algumas pessoas estão acima da lei, né? Então, a impunidade de agentes do poder que cometeram crimes tão graves é uma sinalização clara no sentido de que o Brasil não pune seus agentes. E aí você tem vários inimigos internos, né, para poder justificar isso. E na época o inimigo interno era o comunista. Né? Mesmo que não houvesse nenhum risco no Brasil de acontecer, por exemplo, o que aconteceu em Cuba, isso tudo foi uma ideia aí fabricada para você legitimar uma quebra generalizada de direitos, favorecendo aqueles de sempre, os poucos de sempre, né, que ficam à margem da lei. E hoje, por exemplo, a gente tem uma legislação que pune tortura como um crime imprescritível. Você tem nenhum daqueles óbices, né, utilizados para não punir os agentes do passado, a gente não tem nada disso hoje em dia. Você também não tem condenação de agentes do Estado. O próprio judiciário, ele acoberta. Então, eu conheço muitos casos, eu não atuo na Justiça Estadual, mas acompanho muito bem essa luta, né, das Mães de Maio, por exemplo, em São Paulo. Tem casos em que você tem a testemunha, por exemplo, na favela, que está dentro do quarto e escuta exatamente o tiro, a pessoa falando, por favor, e vê o coturno passando. Então, você tem testemunhas, né? O juiz pega e, por exemplo, absolve, não tem provas, porque a testemunha não estava vendo o que aconteceu. Então, o que acontece hoje é uma maneira de se desculpar essas mortes, né? O caso do Carandiru, que é emblemático, acabou de ser revisado em segunda instância, né, com base numa tese de direito penal ridícula. Se você não puder precisar de que arma saiu o tiro, você não pode condenar, né? Agora, isso é válido quando, por exemplo, a gente está falando de pessoa física, de uma situação, então, indúbio, né, pro réu, né, na hora da condenação. Agora, aquilo ali foi uma chacina, foi um massacre, e eles usam uma tese aí absurda para absolver. Então, é isso. Eu acho que isso sempre esteve presente no país, né? Essa vontade de poucos, né, de dominar, de estarem acima da lei, de se manter no poder. A ditadura foi usada para isso, né? Foi a desculpa do comunista. E hoje e a impunidade foi muito bem arquitetada, né? Quando o Manuel estava lendo aqui a lista, as próprias Forças Armadas fizeram uma limpeza interna. Hoje em dia, 1/3 dos anistiados são militares. Então, hoje, você só tem realmente pessoas que estão nas Forças Armadas, pessoas alinhadas com um pensamento absolutamente conservador e alinhado mesmo com a barbárie. E então, hoje, você tem, por exemplo, a corrupção, que foi o mote do século XXI, né, para conseguir também afastar qualquer tentativa de igualdade social, e essas pessoas também acabaram abusando do poder em nome desse suposto fantasma aí, né? Quer dizer, e existe, eu não vou negar que exista, né? Realmente existe, precisa de combate, mas, né, não dessa maneira seletiva e também com abuso de poder. Tem um aspecto que eu acho interessante também, é que essa questão da memória, como ela foi completamente desprezada, foi, né, porque eu comecei a pesquisar sobre a ditadura quando
no final do curso de jornalismo, e eu me lembro quando fui fazer o trabalho de conclusão, eu disse, não, vou pesquisar sobre a ditadura. Era um período que estava começando a abrir uns arquivos, era 92, 93, uns arquivos do DOPS começando a ser abertos, assim. E na minha turma foi assim, você vai pesquisar sobre a ditadura, assim, um certo estranhamento, assim, né? Exatamente. E aí eu comecei a marcar encontro com pessoas para fazer entrevistas orais com essas pessoas, levava um gravador. E eu fiquei impressionado, assim, nos primeiros... Pessoas que, por exemplo, um grupo de estudantes de medicina aqui do Recife hospedou o Zé Carlos, que ele estava numa situação super difícil, praticamente sem se alimentar direito, tá? Um militante político dessa APML que o presidente chama de sanguinária, ele ficou dirigindo o táxi de um amigo para conseguir alguma grana, isso em pleno 73. E eu fui entrevistar esses jovens que eram estudantes de medicina, era minha comunidade alternativa, e todos abrigaram o Zé por uns 4, 5 dias, e quando o Zé foi preso, todos eles foram presos e torturados, né? E eu fui entrevistar essas pessoas, elas nunca tinham falado sobre isso. Exatamente. Né? Então, aí eu fui entrevistando pessoas, e acho que 90% das pessoas nunca tinham falado sobre isso. É um tabu dentro das próprias casas. Tortura, violência. E quando terminou, eles foram soltos, um coronel disse, acabou, esse assunto acabou, ninguém fala mais sobre isso. Então, o Brasil não falou. Eu acho que nós tivemos muito, de uns anos para cá, foram muitos jornalistas se debruçando sobre o tema, fazendo matérias, né? E tinha uma mulher que me chamou muita atenção, que ela não falava sobre o assunto nem com a família, nem com ninguém. Nem dentro de casa. E quando ela falou pela primeira vez, ela disse que foi como se fosse libertou ela, entendeu? Então, vários países organizaram formas de escutar essas pessoas, né? E aí tem tem um depoimento desse infiltrado na AP, que é o Gilberto, que era o cunhado do Zé, ele se infiltrou na organização para trabalhar para a repressão, né? E a Comissão da Verdade tem um relatório bem detalhado que o Manuel Moraes fez sobre a AP, e tem um momento que é interessante, que ele fala sobre quando vai chegando a democracia, o que acontece com a repressão. Aí o relato dele é incrível. Houve uma modificação, ele dizendo que era monitorado, tal. Aí houve uma modificação aí enquadrada dentro do processo de modificação que estava acontecendo na sociedade brasileira, ou seja, anistia chegando e tal, né? Aí ele fala, houve um parar do tipo de serviço que é executado por essas pessoas, é uma transferência para a Polícia Federal, ou seja, os torturadores, os caras do esquema, começaram a ser transferidos para a Polícia Federal. Como funcionários, ou seja, eles continuam na engrenagem da repressão, agora no outro formato. Mas aí ele vai dizendo assim, para a Polícia Federal. Nesse processo aí de transferência, à medida que foi tirando o poder do pessoal, que era mais forte, do pessoal fascista mesmo. Ou seja, esse cara estava dentro da repressão e ele dizia, não, tem o pessoal que é o pessoal fascista que está sendo transferido para a Polícia Federal. E, então, veja o que é que isso implica no aparato policial, que exatamente, não tem problema nenhum de matar, né, de atirar pelas costas e tal. Então, o Brasil não teve preocupação nenhuma com as leis e muito menos com a memória, né? Então, a comissão, na verdade, foi agora. Né? Muitas pessoas já morreram, né? Várias pessoas que eu entrevistei ao longo desse tempo já eram pessoas que já tinham uma certa idade, várias pessoas já morreram, né? E um desmonte do pouco que foi feito. A Comissão de Anistia, nesse período, desde 2002, ela promoveu assim, um avanço incrível em todas essas áreas, e até porque, diferente da Comissão sobre Mortes, ela foi criada com uma boa estrutura, né? E ela fez uma coisa que o Brasil foi condenado em 2010, que é a reparação psicológica. Promoveu um projeto interessantíssimo em todo o país, chamado Clínica dos Testemunhos, que foi uma forma muito interessante de conseguir que essas pessoas conversassem, falassem sobre isso. Esse projeto foi um dos primeiros a ser desmantelado já no governo Temer. Né? Hoje já não existe mais nenhum tipo de apoio psicológico, tem uma outra iniciativa. Nós, da comissão, nós também tentamos fazer esse tipo de coisa, não foi possível, não conseguimos implantar, e agora eu não sei, né, como vai ser, mas eu cheguei a participar de uma das conclusões dessas clínicas dos testemunhos, que foi feita com ex-militares. Mas não eram militares que nem que chegaram a entrar para as Forças Armadas. Eles já foram barrados, por exemplo, no tiro de guerra, no comecinho, quando recruta. E interessante ver que essas pessoas que tentavam entrar para o Exército eram pessoas extremamente pobres, porque às vezes ali significava a única chance deles de estudarem, de conseguir um emprego bom. Então era muito orgulho para as famílias ter um filho, né, lá.
E o que acontecia era que, pela mais mínima coisa que eles fizessem, por exemplo, se fosse pego com um livro de Darcy Ribeiro, pronto, já não servia. Se durante, por exemplo, uma cena de tortura ou alguma coisa, eles se mostrassem assim, receosos, com medo. E não é que eles eram simplesmente excluídos, eles eram torturados lá dentro e eles eram, extremamente humilhados, né? Rasgava a farda deles. E eles tinham muita vergonha de chegar para a família e contar que não foram aceitos. Como se eles não fossem bons, né, o suficiente. E aí essas pessoas também diziam, é a primeira vez que eu estou contando isso, aqueles homens, sabe, de 50, 60, 70 anos chorando por isso. E eles não eram, né, nada pessoas subversivas. Na verdade, muitos deles sequer entendiam por que eles não eram aceitos. E a tortura, né, quando você fala que o amigo do José Carlos foi torturado, talvez, por exemplo, a esposa, e, por exemplo, talvez ela dissesse, tá vendo, eu falei para você não chamar esse cara para dormir aqui. As famílias sofriam muito com a militância política, por exemplo, do pai, do filho. Até hoje você tem assim, um racha nas famílias, porque elas às vezes não perdoam a própria pessoa que foi, né, militante. Uns culpam, né, os outros. E ser torturado, ainda ontem o Luiz estava, esses dias agora, num evento, disseram, você foi preso e torturado, né, Luiz? Aí o Luiz falou assim, não, só fui preso, não fui torturado. Não, mas nada a ver com a... Não, ele foi nada a ver. Não, e nada a ver também com a resistência. Mais ou menos, né? O sindicato, greve de jornalista. Greve de jornalista. Mas, assim, eu hoje, conhecendo o Luiz, a pessoa altiva que ele é, imagina se alguém tivesse tocado no corpo dele para torturar, fazer o que fizeram com o Herzog da vida e com tantas pessoas. Gente, isso é uma marca que a gente não consegue imaginar o peso que traz para as pessoas. E também situações que por exemplo, você está sendo torturado para entregar um companheiro. Imagine quando você, no limite, você não aguenta. E você abre... Isso é o resto da vida, porque daqui a pouco chega essa pessoa presa, que vai ser torturada também. E é um sofrimento que não vai a vida inteira. Ele vai, né? A vida inteira. Porque eu não resisti, mas ninguém sabe até... E essa tendência, portanto, quando tem esse tipo de conflito interno, a tendência é tentar esquecer. Porque igual na nossa casa, a gente tem ali um conflito, você tenta esquecer. Agora, o país não pode atuar com base no esquecimento. Ele tem que dar essa reparação, a família precisa superar, mas coletivamente é muito importante criar essa memória coletiva, porque senão vai acontecer de novo. É a máxima, para que não se esqueça, para que nunca mais se repita. E o Brasil, realmente, ele faltou muito nesses aspectos todos. Mas eu queria só falar um pouquinho para lembrar, em cima dessa lembrança da minha prisão, mostrar como que houve a transição da repressão, do OICOD, tudo, para uma área mais civilizada, digamos assim, que São Paulo foi representada pela morte do Fleury e pela ascensão do Tuma. Eu fui detido 2 vezes, lá, uma vez detido, outra vez tocando piano. Lá, primeira vez, greve dos jornalistas, fui detido lá com coisa besta lá, mas na prisão, a minha ex, ela foi lá para acompanhar e ficou amparada pelo Tuma. E depois o Tuma conversava com Dom Paulo Evaristo e com Franco Montoro para descobrir uma saída para aquele imbróglio. Então ele já tinha esse papel. E a segunda vez foi uma matéria que eu escrevi sobre imposto de renda, que um procurador do Rio Grande do Sul me denunciou por estimular a sonegação, uma coisa assim, ainda no resíduo da ditadura. Né? E eu cheguei lá para tocar piano, e o Tuma foi, nossa, de uma simpatia fantástica. Ele juntou todo mundo lá, os policiais, para me explicar BNH para eles. Então o Tuma ele representou de alguma maneira essa transição, mas os métodos continuaram os mesmos. Quando eu enfrentei, tempo depois do governo Sarney, enfrentei o Saulo Ramos, que era o consultor da República, eu fui grampeado em casa pela turma do Tuma. Então, os métodos continuaram, mas dando uma faceta mais civilizada. Nós estamos, então, comemorando, vamos dizer, 40 anos, né, de luta pela conquista da anistia no Brasil e pelo direito do povo à memória, à verdade e à justiça. Inclusive, a doutora Eugênia veio ao Recife participar da solenidade na Assembleia Legislativa, né, em homenagem aos mortos e desaparecidos políticos. Qual é a importância, então, e o que é que a sociedade está fazendo
para não perder de vista esse problema que tem que ser resolvido no Brasil, né? Esse mês de agosto ele é muito simbólico na questão da violência do Estado e principalmente do desaparecimento forçado, que é essa situação que o Estado prende, não documenta, não dá notícia sobre a pessoa e essa pessoa acaba morrendo, né, no aparato policial. Essa morte não é admitida, o corpo não é entregue. Isso continua acontecendo ainda hoje. Vai para um cemitério clandestino e a família não vai encontrar. Por que é importante esse tema nesse mês? Porque 30 de agosto é o Dia Internacional fixado pela ONU pelas vítimas de desaparecimento forçado. E no Brasil, ainda a gente soma, né, o fato de que o dia 29 é o dia que foi promulgada a Lei de Anistia de 79. E é muito importante lembrar dessa lei porque ela, infelizmente, acabou sendo interpretada, sendo a desculpa do judiciário para não punir os agentes da ditadura, porque disse que se houve perdão, estão todos perdoados. O que é uma interpretação absolutamente tosca, não se sustenta nem pelo conteúdo da lei, realmente é uma interpretação assim, foi um combinado, né, um pacto, né, vamos falar que essa lei serviu para os agentes também. Na verdade, essa lei foi realmente uma luta muito grande das famílias, porque conforme o professor Manuel disse, existiam milhares de pessoas exiladas, milhares de pessoas que tinham desaparecido, que não tinham voltado para casa, como, por exemplo, o pessoal do Araguaia, e que as famílias tinham esperança que, com uma lei de anistia, essas pessoas voltassem. As pessoas que estavam exiladas voltaram, pessoas recuperaram seus empregos, né? Josué de Castro, né, morreu no exílio, e os relatos dizem que ele morreu de tristeza, né? De tristeza. Da profunda tristeza de Tem estar muitos longe do relatos país. de suicídio nesse período. Aliás, cá para nós, hein? É o grande esquecido. É um sujeito que ele teve um papel central na formação do Banco Mundial, naquele período de ouro, lá em que se tentava levar desenvolvimento. Um brasileiro à altura de um Paulo Freire, aí, infelizmente, esquecido. A Dodora, né, Maria Auxiliadora, exilada também, se suicidou no exterior, se suicidou acho que em 76. Isso. E essas pessoas queriam muito voltar para casa. Então, essa lei foi uma lei muito esperada, mas era para ser uma lei ampla, geral e restrita, mas não no sentido de perdoar os agentes, no sentido de que, inclusive, as pessoas que estavam presas naquele período pudessem sair da cadeia. E não foi essa anistia ampla. As pessoas que estavam presas, porque, por exemplo, participaram de sequestro, algum ato mais grave, elas não foram anistiadas, elas continuaram presas, elas saíram só um tempo depois. Então, para as famílias já foi muito importante, né, poder, né, voltar, poder ir para o Araguaia buscar seus filhos. Chegaram lá, foi, né, aquela tristeza, né, porque eles foram para lá em 1980 e tiveram notícia de que não tinha sobrado ninguém, né, mais 67 jovens assassinados. E depois acabaram fazendo um uso tão horrível, né, como esse aí, de usar essa lei de anistia para desculpar também os agentes. Vocês falaram do Mata Machado, quando teve o encontro da UNE, um ano antes do último encontro lá, eles passaram, o pessoal do Belo Horizonte passou por Poço. Eu tinha uma prima mais velha que fazia política estudantil e ficaram hospedados na casa do meu tio e na minha casa. E era um pessoal muito secundaristas também, Valdo e outros. Pessoal, mas muito adolescente mesmo. Então, fora de temporada, eles iam para a praça, em Poços, dando a maior bandeira, né? Usando o bonezinho com a estrelinha lá. Poços a gente sabia que era um dos centros do DOPS, mas era a maior bandeira. E o mais maduro e tranquilo era o Mata Machado, que ele ficava lá com a gente, lá tocando violão. Meu tio era boêmio, a gente tocava também. Era o mais tranquilo, mais maduro, mais... É porque as organizações, na medida que a vanguarda foi sendo presa e morta, os jovens, o movimento estudantil foi assumindo o comando dessas organizações clandestinas. Todas as pessoas que eu entrevistei para fazer o livro sobre o Zé, né, ele era chamado pelo Zé na organização, Zé Carlos da Mata Machado, falavam de uma profunda delicadeza, uma pessoa muito cordial, muito de gostar de conversar, de escutar o outro e tal. Esse cara foi assassinado no DOPS aqui, ele foi preso quando a família estava montando um esquema para ele sair de São Paulo, estava indo para Minas, e como tinha infiltrado na organização, estava tudo sendo monitorado. Então ele foi preso e foi trazido para o DOPS daqui e foi torturado. Essa coisa só foi elucidada porque um preso que servia comida, aquele negócio, entrou numa cela errada
E ele estava já agonizando e se identificou. Meu nome é Zé Carlos da Mata Machado. Ele foi preso em São Paulo? Foi quando saiu de São Paulo para ir para Minas. E mandaram para cá. Veja o esquema. Agora, a pessoa que controlava ele é viva, né? Um general, um coronel, digamos, vivo. E ele, quando ele se preso, entrou na cela, ele só teve tempo de escutar o Zé Carlos, assim, depois de muita tortura, dizer: meu nome é Zé Carlos da Mata Machado, avisa os companheiros que eu não abri nada. Nossa, que então coragem. imagine o suplício dessa pessoa, né, o grau de... Né? O grau de compromisso. E aí depois eu entrevistei algumas pessoas em Minas e tinha um cara que era advogado que montou a operação de fuga, né? E ele sofreu durante muitos anos porque ele achava que ele fez alguma coisa errada para a fuga dar errado. Ele cometeu algum erro, mas ele não... Aí só quando esse infiltrado abriu e disse que tinha trabalhado, foi que ele sentiu um alívio, porque ele não foi um erro dele, entendeu? Mas... Entre as mobilizações, Paulo, esqueci de falar que agora na sexta-feira estamos preparando uma vigília em São Paulo, no Monumento aos Mortos, vai começar às 18 horas. Mas nós estamos tentando estimular que no Brasil todo as pessoas levem flores durante toda essa semana aos monumentos da sua cidade que representem, né, contra a tortura, contra desaparecidos. Aqui tem na Calçada da História, né, o monumento, o pessoal já está levando flores. São Paulo também nós já começamos, Rua da Aurora, Salvador, Belo Horizonte. Então, eu acho que é muito importante as pessoas levarem flores, né, porque como um contraponto, né, a esse ódio, e também para despertar a atenção, né, despertar essa memória coletiva, né, mostrar que isso importa e tentar estimular que outras pessoas façam o mesmo. Bom, a gente está finalizando um programa. Agradeço muitíssimo a presença da Procuradora da República, Eugênia Gonzaga. Muito obrigada, doutora Eugênia. Obrigada a você. Agradeço ao professor Manuel Moraes, nosso colaborador aqui permanente e parceiro, né, a Cátedra Dom Helder Câmara de Direitos Humanos, da Unicap. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, Paulo. Sim, claro. Não, eu queria pedir licença para dedicar esse programa a duas mulheres, Dona Elzita Santa Cruz, né, mãe de Fernando Santa Cruz, que durante tantos anos lutou, né, para conseguir resgatar o corpo. Presente. E mais recentemente eu fiquei sabendo que a Dona Ieda Mata Machado morreu recentemente, acho que foi em junho, né, que estava com 100 anos, 102 anos, e também foi uma mulher muito importante para manter a família estruturada. Ela foi muito para que a família não se desintegrasse depois da prisão e do assassinato dele, né? Então, dedicar a essas mulheres. Muito bem lembrado, Samarone Lima. Muito obrigada pela presença, participação no programa. Obrigado. E espero que a gente possa ter outros encontros e discutir sobre isso, porque foi aprovado recentemente um projeto no Funcultura, que é sobre esse assunto, que vai trabalhar nas escolas, o direito de saber, vai trabalhar teatro e literatura nas escolas estaduais. Teve uma prova de Funcultura e uma das produtoras é a Aura Maximiliano, e vai trabalhar no interior do estado também, que acho que é bem interessante trabalhar isso nas escolas, né? E agradeço também a presença do jornalista Luiz Nassif. Muito obrigada, editor da GGN. Eu que agradeço vocês. Bom, o programa vai terminando por aqui. A produção foi minha, Paula Reis, nas redes sociais Larissa Evelyn, trabalhos técnicos de Cássio Uchoa. Acompanhe o programa Fora da Curva nas nossas redes sociais. Tchau e até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.